Graças e paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje que tem me chamado a atenção sobre ficar em casa, mas ficar bem em casa. E para isso, eu trouxe o texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. É o último capítulo de Lucas, 24, 13, no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram a uma aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Os discípulos, alguns ali, né? 2, estavam caminhando, tristes, desanimados, porque faziam 3 dias que Jesus tinha morrido e nenhuma notícia. Porque Jesus disse que iria ressuscitar. E eles se sentiam sozinhos, caminhando os dois lado a lado, mas sozinhos. Jesus aparece no meio deles, ressurreto. Mas por alguma obra sobrenatural, divina, eles não o reconhecem como sendo Jesus. E Jesus pergunta, né? Como se não fosse dali, já não era mais. Como se não soubesse de nada. Um peregrino, como eles mesmos o chamam, né? De peregrino, não soubesse de nada. O que está acontecendo? O que vocês estão falando aí? Você não sabe. Você sabe o que está acontecendo. O mundo todo está sabendo o que está acontecendo. Todo mundo sabe. E contaram toda aquela história. Uma narrativa completa, né? De tudo que está acontecendo ali. Não estou sabendo, não. Jesus é incrível. É como no barco, que estava aquela tempestade. Jesus dormindo.
Jesus é incrível. Jesus estava no caminho com os dois, caminho de Emaús, e Jesus está conosco no caminho, nesse caminho, dentro de casa também. E aí eu estava pensando em ficar em casa, temos que ficar em casa, o máximo que pudermos, sair para as necessidades, sair quem precisa trabalhar, mas precisamos ficar bem em casa. Os dias estão passando, todo mundo sabe, não há um ser vivo que não saiba do que está acontecendo, todos que já têm ciência, né? Os pequenininhos, os bebezinhos, mas os maiores já sabem o que está acontecendo. E nós, além de termos que ficar em casa, temos que ficar bem. Não vale a pena só ficar em casa. Porque é uma necessidade, porque é ordem, porque é lei, tem que sair, se for de sair, tem que ser de máscara. Não é só isso. É porque a gente tem que ficar bem. Porque a gente está na casa da gente, porque deve ser mesmo, tem que ser o melhor lugar para a gente estar, para a gente estar seguro, para a gente se prevenir, estando em casa e de outras formas. Mas é porque também nós estamos entre os nossos. Devemos estar entre os nossos conhecidos, ou os conhecendo mais. Conhecendo algumas reações, algumas situações que ainda não tínhamos visto, porque trabalhamos muito, porque saímos muito, porque a vida é corrida, e agora talvez ela não esteja tão corrida assim, esteja corrida nos afazeres de casa, mas talvez tenha desacelerado um pouco. Então vamos pensar um pouco nisso, meus irmãos. Parece que os dias estão passando e que ele não apareceu. Nós não temos notícia do nosso Senhor maior, da pessoa que falou tanto conosco, que fala tanto conosco. Ele está conosco como estava no barco. Ele está aqui conosco no caminho, dentro de casa também. E é no partir do pão que ele se revela, é na comunhão. Esse é um momento em que temos que ter comunhão uns com os outros daqui. Ó, peraí, encontrei um lugarzinho. Calmo, tranquilo, avisei. E estou aqui para mandar essa mensagem da forma mais tranquila que eu encontrei, que eu busquei para estar falando para os irmãos. O Senhor Jesus está conosco e Ele se revela na comunhão. Nós estamos em comunhão, nós cremos isso, e Ele está conosco. E quando Ele se revela, ó, é incrível. Ele, ó, e continua. Ele sai presencialmente, fisicamente, né? E Ele continua. É para dar lição. É para dizer que Ele está aqui, que Ele está tranquilo, que a gente também tem que ficar tranquilo e que a gente tem que ficar o melhor possível. Então vamos estar orando nesse sentido também, de ficar bem em casa, ficarmos bem uns com os outros, de buscarmos essa paz, buscarmos momentos de meditação, mas de boa comunhão uns com os outros em casa e também continuar essa comunhão com os irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus continue falando poderosamente aos nossos corações através desse texto, através de outros textos. Vamos procurar coisas boas, nos alimentarmos de coisas boas. Os dados, o aumento de número de casos, isso a gente tem chovendo, que nem a chuva esses dias, tem chovendo nos programas de televisão. Então vamos nos alimentar mais de coisas boas como é a palavra. Vai passar, se Deus quiser, que a gente vai continuar junto, servindo ao Senhor, porque Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele está com a gente. Parece que Ele não está ali, né? Que Ele não está sabendo de nada. E Ele está, e Ele sabe de tudo. Ele é o dono de todas as coisas. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada por se revelar no partir do pão. E obrigada, Senhor, por nos fazer acreditar que precisamos estar bem e que estamos bem em casa. Que o Senhor afaste os conflitos, afaste a tristeza, afaste as dores, traga alegria, traga refrigério nesses dias em que precisamos estar com os nossos. E que tudo no tempo do Senhor venha se acalmar, se resolver, e que nós possamos voltar às nossas vidas o máximo que pudermos, o máximo que for nos dado, ó Deus, nos oportunizado da normalidade que vier para nós. Que possamos estar fortes, firmes para tudo, ó Deus, para tudo que vier, porque o Senhor está conosco. O Senhor caminha conosco e se revela na comunhão, no partir do pão. Porventura não ardia os nossos corações
enquanto Ele falava conosco. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos neste momento louvar ao Senhor e declarar que apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações e fraquezas, o Senhor continua sendo fiel a nós. Então cante neste momento. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor.